Olá, muito boa tarde. Em cada domingo, o encontro das comunidades cristãs na Eucaristia fica marcado pelas mensagens dos textos da Bíblia aí proclamados. São esses textos que agora serão apresentados pelos convidados deste programa da Igreja Católica, o Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma Universidade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa para, de facto, centrarmos atenções na Bíblia, nas leituras da Bíblia que são proclamadas nas Eucaristias deste domingo, e que têm, Padre João Lourenço, uma temática a percorrer os três textos que fazem parte da liturgia da palavra deste domingo. Pois, antes de mais, saudações aos nossos telespectadores e, como bem dizes, há uma temática que percorre estes textos, que vai desde a primeira leitura e, principalmente, depois se identifica, se sente palpável, se sente muito mais consistente no Evangelho. E essa perspectiva, essa mensagem comum, é exatamente a mensagem sobre a necessidade da eleição, da escolha, ou é apresentada a eleição e a escolha como o grande desafio que é feito aos crentes. E simultaneamente, também diria que é uma espécie de convite a desfrutar, a saborear a vivência da fé. E por isso, há aqui um dinamismo de escolha, de eleição, que, ao contrário do que muitas vezes pensamos, que a atitude crente é apenas uma atitude de aceitação, sem envolvimento pessoal, sem compromisso pessoal, sem desejo pessoal. Ao contrário disso, estes textos mostram-nos que, de facto, há uma escolha e essa escolha é marcante. E cada um tem de a fazer e é convidado a fazê-la. É-lhe dada a liberdade e o espaço, é-lhe dada a autonomia, é feito o convite para saber fazer essa escolha. E é nessa escolha que está a beleza da fé. É nessa escolha que está o envolvimento pessoal. Portanto, não há uma opção de fé que não implique exatamente o envolvimento pessoal e, naturalmente, esta dimensão da escolha e da eleição. Estas duas dimensões que foram aqui apontadas e com as quais eu estou inteiramente de acordo parecem-me de facto muito importantes, a questão da escolha e a questão de saborear essa escolha. Os textos depois vão dizer isso quase que de uma maneira plástica, sobretudo o texto do Evangelho, colocando a questão do tesouro, não é? De onde é que reside o tesouro? Ou seja, o que é na nossa vida, na nossa existência, aquele elemento, aquela realidade, aquela dinâmica na qual nós apostamos tudo e pelo qual vale a pena pôr tudo num outro plano, num segundo plano, abdicar porventura de todas as outras coisas. Não no sentido de fazer do tesouro a única coisa, pondo de lado, ignorando tudo o resto, mas no sentido de que é essa coisa, é esse tesouro que vai dar depois um outro sabor, uma outra dinâmica, um outro sentido às outras realidades. E de facto os textos deste domingo convidam-nos a fazer a que caiamos na conta, façamos este exercício de perceber onde é que está o nosso tesouro, para fazermos essa escolha. E essa é que é a dinâmica da fé. Mas a outra dimensão que o Padre João falava e que a mim me parece fundamental e que às vezes é ignorada é a questão do saborear depois essa escolha. Ela não está tão latente, tão explícita nos textos, mas está lá também. É para depois saborear isso, não é só para possuir isso, é para depois saborear isso que vou e vendo tudo para poder comprar o terreno, para poder comprar aquela pedra preciosa. Portanto, estas duas dimensões parecem-me de facto muito importantes na experiência cristã. Vamos descobrindo como elas são apresentadas nos três textos. A primeira leitura que se escuta neste domingo é do primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, Padre João Lourenço, onde aparece a figura de Salomão e, sobretudo, aparece a escolha, lá está, a escolha que ele faz, não de força ou poder para o reinado a que preside, mas um coração inteligente. Em que contexto é que esta escolha acontece? Portanto, nós estamos aqui com um dos primeiros textos, no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, em que, no fundo, nos apresenta uma oração, uma petição de Salomão a Deus em ordem ao exercício do poder, ao exercício do serviço que ele vai fazer no governo das tribos, do povo de Israel. Este texto ganha ainda muito mais sentido se nós o compararmos com um texto que o precede, que é uma oração de David, quase como fazendo uma transmissão de testemunho ao seu filho Salomão, em que abre exatamente esta perspectiva. Já o próprio David, como o pai, pede que o filho tenha, de facto, uma atitude diferente naquilo que é o seu serviço à realeza. Mas, por outro lado,
mostra-nos também ou desmitifica, às vezes, uma ideia que nós temos acerca de Salomão, não é? As tradições populares, enfim, o imaginário popular criou à volta de Salomão figurações e representações que muitas vezes não têm pouco a ver com o Salomão bíblico, embora também tenha algumas coisas, mas muitas vezes não tem com o Salomão bíblico. Pelo menos esta faceta não é tão evidente e nunca é realmente destacada. Aqui, no fundo, o que se trata é exatamente de mostrar que Salomão, um rei que está na viragem do espectro social e do paradigma social da realeza, na configuração das tribos, Salomão pede para si aquilo que algo diferente daquilo que pediriam os monarcas, aquilo que era o paradigma do exercício do poder real, que é ter muita força, enfim, ter muito poder, exercê-lo de forma muito imponente, exercê-lo de uma forma muito absoluta. Ora, Salomão, exatamente, apesar de ser um rei absoluto, faz exatamente esta mudança. E esta mudança passa exatamente por aquilo que há pouco falávamos, a eleição, escolher para si não as coisas materiais, mas escolher um coração que esteja na base dessas próprias coisas. Escolher atitudes e formas de ser que estejam na base de uma boa gestão da justiça, de uma boa administração, de uma boa condução do povo de Israel dentro do paradigma que ele recebeu e que ele chama a atenção, que vem exatamente da herança patrimonial, da herança recebida do seu pai David. Sabemos que David exerceu o poder com uma certa arte, com uma certa, eu diria, uma certa sabedoria, e deseja que o filho faça também exatamente isso. Aconteça. É curiosa a expressão que aqui se junta para o João Lourenço de coração inteligente. De alguma forma, foi juntando duas dimensões do próprio giro humano. Exatamente. Sim, estão aqui duas dimensões, principalmente, e eu ainda para mais chamava a atenção à primeira, porque de facto o coração na Bíblia representa tudo aquilo que é a bondade, tudo aquilo que é a relação, tudo aquilo que é a capacidade de entendimento e de relação, quer com Deus, quer com as pessoas. Portanto, o coração, enfim, não é tanto aquele que aparece aí nos nossos grafites, mas é, de facto, o coração como a expressão do ser humano. O inteligente é exatamente a abertura a um modelo novo. Salomão soube rodear-se de conselheiros, de administradores, de homens da justiça, e por isso ele tem este cognome de sábio, mas no fundo eu penso que a grande sabedoria está exatamente em ele saber reconhecer que precisa de reestruturar o reino e para isso precisa também da ajuda daqueles que o vão apoiar nas decisões que vão ser tomadas na gestão do reino. Em que consiste essa sabedoria de Salomão? Esta escolha reside, e podemos encontrar, se calhar, indicativos para responder a essa questão na própria questão do coração. Ou seja, é muito interessante o que o texto nos põe, podendo escolher tudo, e voltamos à questão da eleição, não é? Podendo escolher tudo o que Salomão elege, que este texto nos diz, é um coração. Até podíamos dizer, uma inteligência que me ajuda a ser, de facto, um tipo que depois, daqui a muitos séculos, inclusive em milénios, possa ser reconhecido como sendo o sábio por excelência. Mas não é a inteligência que ele pede o coração. Essa questão do coração inteligente. E sublinhava então isto que o Padre João disse, que a mim me parece muito importante. O coração é, de facto, a sede da relação, a sede da bondade, onde brotam as dinâmicas da identidade pessoal, mas de uma identidade que nunca é meramente individual, é sempre relacional, construída em relação, porque ela é a sede, o coração é a sede dessas relações. Ora bem, o que Salomão pede é esse coração. Portanto, no fundo, o que podemos dizer, tirando algumas conclusões às interpelações que o texto nos faz, é que o que Salomão pede é um coração relacional, que relacionando-se com o coração deste Deus que lhe dá a possibilidade de pedir, portanto, a partir dessa relação conseguir introduzir critérios diferentes de discernimento e de intervenção na história. E, portanto, é porque ele tem outras perspectivas, porque tem outros critérios que brotam desta relação que ele pode depois introduzir dinâmicas novas na história. E essa é, de facto, acho eu, a grande interpelação que nos é feita. Este coração que bate ao ritmo do coração de Deus e que julga a história e intervenha na história ao ritmo do projeto de Deus. Dinâmicas na história que possibilitam o bem para todos, ou o bem comum, como hoje dizemos. Exatamente. O bem comum, que é a procura não só do meu bem e do teu bem, mas é algo que está para além desta mera soma do meu e do teu, mas que me deve comprometer com um bem que seja um bem de todos. E, portanto, e isso só é possível com a mudança de atitudes, não é? Só é possível nessa linha.
E passamos à análise ao texto da segunda leitura. Padre João Lourenço, na carta aos Romanos, no capítulo 8, coloca-se aí o problema da salvação, do dom da salvação para todos, e de que forma? Eu, antes de ir tocar o tema da salvação como tal, eu acho que há aqui um aspecto que é muito bonito, e que a carta aos Romanos, como sabeis, é uma carta, e como os nossos telespectadores sabem, é uma carta difícil. É uma carta cujo tema central é exatamente o tema da salvação e da justificação. Mas há aqui, logo no início deste pequenino texto que lemos neste domingo, uma frase que diz: nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, desses que, segundo o seu desígnio, são eleitos. Eu acho que isto é de uma beleza fantástica. Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Ou seja, no fundo, Deus tem esta disponibilidade, no fundo, desta disponibilidade para estar quase ao nosso serviço. Não é? Está quase ao nosso serviço. E acho que falta-nos muitas vezes acreditar nisto. Acreditar que, de facto, no fundo, a salvação é isto, é Deus estar ao nosso serviço. É Deus colocar-se à nossa disposição, através do mistério da encarnação. E que muitas vezes não só não acreditamos, como até nós próprios bloqueamos o concurso de Deus na nossa própria vida. Nos fechamos a Ele. E, portanto, isto significa... E para acreditar nisso significa ter uma grande e usufruir de uma grande liberdade interior. Nós precisamos de ter esta liberdade interior para aceitar, de facto, o concurso de Deus na nossa própria vida. Muitas vezes nos abre os caminhos, Ele é fonte de vida, é fonte de felicidade, mas nós fechamos e fazemos naturalmente de Deus uma estrutura ou algo que se impõe a nós e não que nos abre caminhos para isso. No fundo, pois tudo o resto são formas de dizer e desenvolver, como é típico da argumentação paulina. São Paulo é também ele eu diria, São Paulo é um lógico, é um homem formado naquela estrutura argumentativa muito forte, que era a estrutura dos rabinos do tempo, e portanto ele mostra exatamente nessa sequência, nessa cadeia sequencial, ele mostra exatamente como é que Deus concorre em tudo para aqueles que o amam, e portanto que são os seus eleitos, no fundo somos todos nós, todos aqueles que acreditam. Há muito que redescobrir nisto, nestes textos. Eu também partiria dessa frase que aqui nós sabemos bem, não é? Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. Para dizer que esta frase nos convida a ir para além dela mesma. Ou seja, porque poderíamos ser levados a fazer uma interpretação, e há quem a possa fazer neste sentido. Deus concorre com o bem para aqueles que o amam, para aqueles que não o amam, não só não concorre com o bem, como até porventura, alguns poderão imaginar, que até, enfim, passa umas rasteiras e permite que algumas coisas menos boas aconteçam porque não o amam. Como em todas as situações, os textos têm que ser lidos nos seus contextos, e toda a Sagrada Escritura tem que ser lida no contexto do que é a história da salvação. E o que a história da salvação nos diz de uma maneira clara e inequívoca é que Deus quer que todos o amem. Porquê? Não no sentido de que ele se sinta amado e querido por todos e, portanto, isso encha o seu ego, digamos assim, mas no sentido de que todos possam depois experimentar este bem que ele quer a todos. Só que só experimenta o bem que Deus quer a todos quem tem consciência de que Deus o ama. E para isso é preciso que nós amemos Deus. E daí este desafio que nos é lançado. Portanto, eu não faria uma leitura de um Deus que exclui aqueles que não o amam, faria quase que uma leitura no sentido de que aqueles que não amam a Deus se excluem de perceber uma realidade que Ele está a querer dar a todos e que está a querer fazer com que todos participem. E daí a tal dimensão da universalidade da salvação que nós não devemos esquecer, não é? Aquilo que Deus quer é a universalidade da salvação, ou seja, uma salvação para todos. Nunca importa. E por isso há alguns que não a querem aceitar. Nunca importa. E, portanto, essa deve ser a pedra de toque que nos ajude também a ler estes textos. Portanto, a totalidade da história da salvação será então uma descoberta pessoal? Exatamente. Ou é um dom de Deus também? É as duas coisas. É um dom de Deus, ou seja, porque a capacidade de reconhecermos Deus e de cairmos na conta da sua presença é uma capacidade que Deus nos dá, mas depois exige da nossa parte o mudar atitudes e mentalidades para que verdadeiramente possamos cair na conta dessa presença e desse amor. Portanto, eu diria que é as duas coisas. O homem jamais chega a Deus sem que Deus lhe tenha concedido essa possibilidade, mas também jamais chega a Deus se não quiser chegar a Deus. E, portanto, exigem-se as duas dimensões.
E acredito que o texto do Evangelho, o terceiro texto que nós queremos comentar neste programa, Padre João Lourenço, ilustra, através de um estilo literário diferente, essas formas de chegar até Deus, creio eu. De que forma é que nos é apresentado aí o reino dos céus, neste capítulo 13 do Evangelho de São Mateus? Portanto, este capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, e no texto que hoje é lido, é a continuação daquele conjunto de parábolas já visto na liturgia do domingo anterior. Agora aqui, enquanto que no domingo anterior salientava aquele dinamismo novo que brota exatamente das imagens e da envolvência que as imagens têm para o crente, aqui há uma outra dimensão que eu gostava de começar por salientar, que é exatamente a dimensão gozosa de Deus e da fé. Gozosa no sentido de alegre, feliz, de gozo, de sabor, do saber desfrutar e saber saborear o encontro deste reino. E isto é tão estranho, isto é tão singular no Evangelho de São Mateus, que o Evangelho de São Mateus é um evangelho dirigido para judeus. Os judeus não têm esta dimensão gozosa da fé. Os judeus têm a dimensão obrigacionista. Enfim, não estou a referir às obrigações da Bolsa. Obrigacionista, isto é quase como normativa da fé. A fé é um código, é uma norma, é qualquer coisa que tem de ser feito. E depois de ser feito, pode-se gozar. Aqui não. Aqui há um envolvimento de descoberta. O gozo está mesmo na descoberta do próprio reino. E isto que nós encontramos aqui em São Mateus também o encontramos no Evangelho de São João. No Evangelho de São João, com muita mais riqueza, com uma figuração muito mais rica e muito mais envolvente, muito mais convidativa. Mas também o temos aqui. E esta parábola, ou este conjunto de parábolas, principalmente na sua simbólica, o tesouro, a rede e as pérolas, não é? São de facto tudo isto. Porquê? Porque o encontrar um tesouro dá um gozo enorme. Poder contemplar uma pérola e tê-la e sentir-se possuidor dela dá um sabor à vida muito diferente. E o pescador que escolhe o peixe e que a encontra de facto e que tem esta capacidade também sente que aí há uma redescoberta do sentido da sua própria vida. Portanto, aqui estas imagens são alusivas ao reino de Deus, mas eu acho que elas são essencialmente alusivas ao sentido da vida cristã. A este sentido novo da vida cristã, este sentido gozoso de viver a vida em Cristo, que é de facto o grande reino de Deus. E é quando nós sentimos isto, quando estamos todos à espera de um reino, enfim, de uma coisa muito esquisita, não, este é o tesouro, é encontrar em Cristo o grande gozo, o grande sabor, a abundância da vida. E tem outra coisa muito interessante, que eu acho que o texto também põe em realce. Para nós podermos saborear isto como fundamento, temos de nos despreender das banalidades. Por isso é que o autor diz, vai e vende tudo mais que tem. Ora, é exatamente nós que estamos hoje, enfim, marcados pela abundância de tanta banalidade na vida e que enche e preenche o coração e as vidas de tanta gente, muitas vezes não há espaço para ter este sabor e este gozo e esta alegria. Eu acho que um dos desafios que o Evangelho nos faz com estas imagens é juntá-las todas e percebermos isto. Onde é que está verdadeiramente o nosso tesouro? O que é verdadeiramente o tesouro da nossa existência e a partir do qual nós julgamos as coisas? E juntando as diversas imagens, a última até porventura pode-nos deixar assim um bocadinho, até parece que vem em contramão do resto, quer dizer, está-nos a falar no tesouro, em coisas boas e de repente numa rede que está cheia de coisas, umas boas, outras más, e as más é para queimar. Ok, percebemos isto. Mas juntando as duas ideias talvez seja interessante perceber uma coisa, é que é à luz desse tesouro e a partir desse tesouro que eu depois poderei fazer a triagem do que está na rede. Ou seja, conforme for o meu tesouro, assim eu interpreto o que está na rede como sendo bom ou sendo mau. E aí o tesouro, no início deste processo, é fundamental. Ligando os textos todos. Vejamos isso partindo do próprio coração de Salomão. Está no início do processo, não está no fim do processo. O que está aqui é uma dinâmica nova que vai marcar depois o processo em toda a sua continuidade e não simplesmente nos seus resultados. E o mesmo nos diz o Evangelho de uma maneira diferente. É a partir do tesouro
onde verdadeiramente reside, de facto, aquilo que eu considero importante, é a partir daquilo que eu considero importante que eu faço depois a triagem do que está na rede, do que é bom e mau. Sendo o tesouro Jesus Cristo, é a partir dele, da relação com ele, que eu devo fazer essa triagem. E, Padre João Lourenço, o que significa depois a outra parte do texto, quando se remete para o fim do mundo, onde acontecerá a separação dos maus e dos justos, onde haverá fornalha ardente, o choro e o ranger de dentes? São Mateus, como já há pouco dizia, escreve para cristãos vindos do judaísmo. Esses cristãos convertidos a partir da cultura judaica têm paradigmas na cabeça que eram próprios da mentalidade do seu tempo. Esta é a linguagem dos apócrifos, do mundo judaico, dos grupos, daquilo que nós hoje poderíamos chamar dos movimentos religiosos marginais ao judaísmo e até envolventes do judaísmo. E, portanto, esta linguagem estava na cabeça desta gente. E, portanto, era preciso também dar resposta a esta linguagem, a estas... Portanto, temos aqui, de alguma forma, uma figuração à semelhança daquilo que é o mundo judaico, para cristãos que vêm dessa parte. E todos nós sabemos que, no fundo, que na mentalidade judaica há exatamente uma configuração muito forte sobre os tempos que hão de vir, sobre o futuro, sobre a intervenção de Deus, que nunca é Deus que intervém, são os anjos. Deus é tão grande que não está para intervir no mundo, mas tem os seus mensageiros. E, portanto, essa é toda uma forma de, eu diria quase, uma pedagogia para preparar esses grupos, para os manter agregados, para lhes trazer uma simbólica. É como as parábolas. Isto, no fundo, também é uma parábola. Só que é uma parábola, naturalmente, dita já de acordo com códigos muito canonizados. E, nesse sentido, eu creio que é muito interessante perceber que todas estas parábolas são parábolas de escolha, são parábolas em que o crente é chamado a eleger e que o que pressupõe sempre ter de vender muitas coisas. Portanto, porque a grande rede é a vida. A grande rede é a vida. E a vida, na vida entra tudo. Entre o que é bom e entre o que é menos bom. E para que possamos, de facto, escolher o que é bom, temos tantas vezes de queimar, deitar fora aquilo que não é bom, que no fundo são as banalidades. O reforço desta linguagem ajuda, naturalmente, a dar maior consistência a isso. Mas também há aqui sempre o mesmo envolvimento. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Em todo caso, é importante sublinhar aqui uma coisa que vem claramente na sequência do que é dito, é que isto pressupõe um exercício de saber de onde é que está o tesouro. Ou seja, as coisas não acontecem porque sim e por acaso, mas pressupõe uma opção, pressupõe uma escolha, pressupõe uma capacidade de perceber onde é que está o tesouro. Fica esse desafio também nestes dias. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos apresentar os desafios que emergem da análise aos textos da Bíblia lidos nas Eucaristias deste domingo. Votos e bom fim de semana, boas férias, se for o caso. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.